Graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade. Oportunidade essa nos concedida por Deus Pai Todo-Poderoso, por Jesus Divino e Amado Mestre, por a Virgem Santíssima, com a proteção luminosa do grandioso Simiromba Seta Branca, nosso Pai, Mãe Yara, com a proteção da nossa Mãe Águila Quatai 108, com a proteção dos nossos abnegados mentores, mensageiros de Deus, mensageiros de Jesus, desses mundos encantados, desse mundo espiritual, dessa parte do etérico, denominados nessa simplicidade de roupagem de pretos velhos, pretas velhas. Simples, simplicidade, humildade. Também das nossas queridas guias missionárias, essas lindas e graciosas falanges, essas guias missionárias envergando essas indumentárias nessas cortes lindas, as nossas lindas princesas, povo de Cachoeira, os nossos majestosos cavaleiros e os nossos ministros de Deus Pai Todo-Poderoso, porque nós todos temos um ministro, todos nós temos um ministro. Poderemos ainda não ter atribuído, poderemos ainda não ter chegado à altura de ter a nossa emissão, de não ter, mas nós já temos a nossa iniciação. Nós já temos, de certa forma, de certa maneira, nós já conquistamos algo dos mundos superiores com a nossa iniciação. Ao fazer a nossa iniciação, nós começamos uma jornada, que ela poderá ser, ela é física, não é? É uma jornada física, porque nós estamos aqui no mundo físico, mas ela é uma jornada que poderá ser transcendental. Esta nossa jornada mediúnica pode ser uma condição que, já havendo transcendental, já havendo de vidas passadas, nós, outrora, muitos, se calhar, não digo todos, alguns, possivelmente já foram médiuns, possivelmente já foram ninfas. Não havia ninfas, não é? Mas havia médiuns. Era tudo denominado. Inclusive havia outros nomes que não eram designados por médiuns, mas do qual a maioria das pessoas tinha medo e fugia, do qual foram inclusivamente perseguidos noutras alturas, noutras épocas, noutras vidas. E nós aqui estamos hoje, somos médiuns, estamos inseridos dentro desta grandiosa cabala, dentro desta grandiosa força do grandioso Simiromba Seta Branca, nosso Pai, debaixo da supervisão de nossa clarividente Mãe Águila Quatai 108, que lá desses mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso, ela está cuidando em cada um de nós. Ela não tem filho, filha preferido. Ela é a mãe do doutrinador, salve Deus, graças a Deus, mas ela também é a mãe do mestre Apará. Dessa forma, é a mãe espiritual de nós todos, nós médiuns. E nós todos os dias, a toda a hora, somos bafejados por algo sempre nos transmite os ensinamentos da corrente indiana do espaço. Algo nos transmite o que esses grandes iniciados dos Himalaias percorreram ao longo de milhares de anos, para não deixar esquecer alguma herança que nós hoje temos. E nós hoje temos um legado e uma herança muito grande. Primeiro, nós temos um legado que é nosso, único, nosso, da nossa individualidade.
Nós poderemos nos moldar, como o barro se molda, o ferro, o aço, tudo é moldado. Nós, seres físicos, também poderemos de alguma forma nos moldar às condições para melhor servir a nós, aos nossos irmãos, irmãs e à espiritualidade. Acima de tudo, para melhor poder servir a Jesus divino e amado Mestre, a Deus Pai Todo-Poderoso. Porque nós somos físicos, nós somos cheios de falhas, erros, de ambições, transportamos em nós ódios, raivas, invejas, agonias, desesperos, desequilíbrios, amores. Nós transportamos tudo em nós. Hoje poderemos ter a condição de ter melhorado o nosso espírito, de ter melhorado a nossa consciência, de ter melhorado muita condição que nós, outrora, noutras vidas, noutras encarnações, nós ignoramos. Primeiro ignoramos as leis divinas, as leis universais, as leis supremas, as leis de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós, outrora, noutro tempo nós esquecemos tudo. Mas hoje estamos a tempo. Estamos aqui fisicamente. Estamos aqui fisicamente onde ainda temos tempo de consertar algum mal do passado que transportamos na nossa herança transcendental, que transportamos no nosso karma, que transportamos nos nossos reajustes kármicos, porque os nossos reajustes não se traduzem aqui nesta vida. Reajustes kármicos é tudo aquilo que transcende de uma vida para outra. E nós já trazemos uns grandes débitos, umas grandes cargas, umas grandes dificuldades para caminhar com o nosso peso. O peso da nossa ignorância, o peso da nossa dificuldade de perdoar, de amar, o peso de não escutar as leis divinas. Porque nós, outrora, fomos possivelmente reis, fomos generais, fomos centuriões. Hoje somos centuriões, com certeza, mas hoje somos outros centuriões. Antigamente empunhávamos uma espada, empunhávamos um escudo, entrávamos em lutas e batalhas. Hoje entramos já mesma em lutas e batalhas. As batalhas entre os planos superiores e os planos inferiores. É sempre uma guerra, é uma luta constante. É a ver quem ganha. Só que nós hoje empunhamos as armas, hasteamos a bandeira rósea do amor, hasteamos as armas do Mestre Jesus. Nós hoje hasteamos uma arma diferente, da humildade e da tolerância, do perdão, não é? Com certeza que sim. Embora nós vejamos sempre, escutemos sempre muita coisa, mas esqueci-me. Temos que agradecer esta oportunidade. Agradecer esta oportunidade a Deus Pai Todo-Poderoso, não é? E agradecer também a oportunidade de ter participado do aniversário do nosso amigo Ferreirinha. Salve Deus, do qual todos nós já fizemos eu já fiz a minha com participação, com todo o amor e carinho. E nós hoje caminhamos debaixo do mesmo sol, porque o sol é o mesmo, a lua é a mesma, que já estivemos iluminados outras vidas. Há muito tempo, há pouco tempo, pois, salve Deus, só isso está no cofre dos deuses, está no segredo dos deuses, e deuses está no segredo de Deus Pai Todo-Poderoso. Com certeza que sim. Nós, seres físicos, somos
procuramos o caminho da evolução, procuramos o caminho nesta corrente indiana do espaço. Nós, aqui desde o mais simples, aquele que está nas suas aulas de desenvolvimento, que aspira a ser médium, mestre Sol, mestre Lua, não importa, porque nós formamos um conjunto. Nós aqui, ninguém é mais que ninguém, ninguém é mais importante que ninguém. Não é porque tem mais dinheiro, não é porque é mais alto, não é porque é mais gordo, não é porque é mais magro, não é porque... Não importa, tanto que vestimos as roupas tudo igual, para não ver as diferenças na sociedade, elas já há, diferenças nos templos do amanhecer, não poderá haver. Claro que temos, com certeza, as nossas hierarquias, mas desde as aulas de desenvolvimento que nós pomos o pé na primeira aula, na segunda aula já começamos a crescer espiritualmente, no conhecimento, na sabedoria, muitas das vezes um pouco ainda adormecida, irá aos poucos acordar aquele conhecimento que parecia estar ou não estar ali, ou estar adormecido, mas que aos poucos vai se libertando com a palavra, com as palavras nas aulas de iniciação do instrutor, do adjunto, dependendo de... Não importa quem dá as aulas, aquele mestre, aquele futuro mestre, aquela futura ninfa, já está com certeza, já está a despertar a sua consciência. O seu espírito já está a elaborar um novo caminho, um novo projeto, um novo amanhecer. À medida que nós desenvolvemos, à medida que nós, quando pisarmos o grandioso castelo da iniciação, nesse grandioso ministro Dharma Shinto, nós ficamos consagrados nestes templos do amanhecer. Ficamos consagrados no mundo físico, ficamos consagrados na espiritualidade, porque nós ficamos a ser reconhecidos na parte etérica. Fazemos a distinção de todos aqueles que não são iniciados, claro que respeitando sempre as outras doutrinas, as outras religiões. Nenhuma religião é mais importante que nenhuma. Das 113 religiões deste planeta, todas são importantes. Todas. Mas melhor é aquela que me serve. A mim. A que melhor me serve é esta, da corrente indiana do espaço. Nesta cabala do grandioso Simiromba de Deus. Com a projeção desses grandiosos espíritos, com a projeção da nossa mãe clarividente, Agla Quatai 108. E nós, assim que pisamos, assim que fazemos a nossa iniciação, ficamos automaticamente consagrados médiuns. E ficamos a ser reconhecidos nos mundos espirituais, quer seja de dia, quer seja de noite. Nós, um dia, veremos essa diferença, quando lá chegarmos. Quem tem a oportunidade de poder cruzar essas grandiosas fronteiras do mundo físico para do mundo físico para o mundo espiritual, poderá reparar ou não, dependendo da condição, dependendo da sintonia que se encontra, dependendo do padrão vibratório, dependendo de diversas coisas, inclusive. Mas nós, quem tem essa capacitação de atravessar esta grandiosa fronteira do mundo físico para o mundo espiritual, poderá ver que muitas das vezes nós vemos milhares e milhares e milhares de luzes, luzinhas que pairam por todo esse universo.
são luzinhas que nós muitas das vezes não temos a percepção do que serão. É o nosso sinal, o sinal da nossa iniciação, o sinal que é visto nos mundos espirituais. E aqui, voltando um pouco atrás, aqui se combate, aqui é a grande diferença, é a grande batalha que nós travamos sempre, é com os mundos espirituais, os mundos evoluídos e com os vales negros, porque os vales negros sempre farão tudo para intervir e interferir na nossa vida física, mediúnica e transcendental, porque muito foi feito. Muito foi melhorado desde que o Mestre dos Mestres esteve neste planeta, o Mestre Jesus. Muito foi alterado na condição física, na condição dos mundos inferiores. Antigamente seria um pouco mais difícil. Nós já estivemos cá outrora, com certeza. Não nos lembramos, é verdade. Por isso podemos dizer, ele está doido. Ele não sabe o que faz, ou o que diz, pois é. Mas esta é a minha conclusão, é a minha razão de ser, tudo aquilo, todas aquelas capacitações que nós temos, que vamos adquirindo ao longo dos anos que nós vamos manipulando estas energias crísticas. Mas nós normalmente manipulamos energias negativas, porque as energias crísticas, as energias de luz, elas não precisam ser manipuladas, elas precisam ser doadas. Nós manipulamos energias negativas, nós elevamos aqueles nossos irmãos e irmãs que estão pedindo por o auxílio para a sua evolução, que não têm a capacitação espiritual, não é? A capacitação espiritual da sua evolução sozinhos. Então, temos essas grandiosas falanges, esses grandiosos cavaleiros, que temos também os grandiosos comandantes, por exemplo, da mesa evangélica, Pai João de Enoque, salve Deus, Pai Zambu e Pai Zambuzinho, que trazem até à mesa evangélica os nossos mentores. Os nossos mentores levam das nossas sintonias, dos nossos lares, dos nossos caminhos, levam esses irmãozinhos até às mesas evangélicas para numa primeira oportunidade poder ser dado a segurança da sua evolução, para poderem escutar em Cristo Jesus essa linda, bela e maravilhosa doutrina. Doutrina trazida dos mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso, transmitida por nossa Mãe Clarividente, Águila 4AI108, que ainda perdura e irá perdurar por todo o sempre. Mas esses irmãos, Pai João de Enoque, Pai Zambu e Pai Zambuzinho, que são os grandes comandantes da mesa evangélica, trazem os cavaleiros de Oxóssi, cavaleiros do Divino Mestre Lázaro, os nossos mentores, trazem estes irmãos em aflição, agonia e desespero até essas mesas evangélicas. Os depositam com todo o amor e todo o carinho, os deixam lá aguardando, muitas das vezes aprisionados lá, porque eles de lá não saem. Uma vez lá já não saem. Até uma primeira oportunidade. Por isso nós sempre estamos numa grande luta sem armas. Hoje é sem armas. É a força do amor, é a força da humildade, é a força da tolerância que nos faz ser a diferença entre esses mundos etéricos de Deus Pai Todo-Poderoso, de Simiromba, Seta Branca, Nosso Pai, e dos Vales Negros.
Já dizia nossa mãe, Quatai 108, não vos deixeis contaminar. Nós não nos poderemos deixar contaminar por forças negativas. Também, meus irmãos, minhas irmãs, não nos podemos deixar levar pela vaidade, pelo ego, pela ignorância. Vamos lá, a ignorância é um pouco também da inércia de cada um. A ignorância é um aspecto, muitas das vezes, da inércia de cada um, porque hoje, por todo este planeta, temos a condição de aprender das mais variadas formas, das mais variadas maneiras. Temos a condição de aprender. Eu estou aqui em casa, por exemplo, tenho aqui centenas de livros. Por acaso agora estava lendo este, por acaso, não é? Estava lendo este. E estava aqui lendo este e não era para fazer um vídeo. Já fiz hoje do amigo Ferreirinha, mas este é de doutrina. Este é da nossa doutrina. Este é dos nossos mentores. O outro foi muito importante também, muito válido, com algum trabalho também, não é? Mas graças a Deus, tudo que é feito com trabalho e com amor bate certo. Por isso, este também é com algum trabalho, é alguma dificuldade sempre que nós todos, eu aqui e cada um que se dedica a esta tarefa da divulgação da palavra dos nossos mentores. Às vezes não é bem fácil, às vezes não é muito, mas nós, com a nossa persistência, teremos que saber dar a volta ao texto e saber concluir os nossos conhecimentos, com a ajuda sempre dos nossos mentores. Eu estava aqui lendo este livro e despertou-me aqui um pouco a atenção. Se procurada por religiosos ou outras doutrinas, salve Deus, não é aqui. Meus filhos, não me interessa as pessoas acreditarem em mim. É o nosso caso. Muitas das vezes, isto são palavras de Quatai 108. Mas nós temos a nossa vida privada, individual, na nossa individual. Nós não teremos que se basear 24 horas nos ensinamentos de Quatai 108. Respeitamos, isso sim. Ela tinha as dificuldades dela também, tinha os medos dela, tinha as angústias dela, abalou com algumas tristezas, como todo o ser físico. Hoje, lá onde ela está, no banquinho dela, com certeza me estará vendo, ouvindo, escutando e me estará dando a maior força para eu prosseguir com esta jornada. E por isso aqui estou. Fora que estes vídeos também têm a consistência, além da divulgação da nossa doutrina, da transmissão da sintonia dos nossos mentores, do meu mentor, Pai João das Almas, vovozinha Maria Conga, que está, salve Deus, está sempre aqui, salve Deus, graças a Deus, está sempre aqui, mas eu não digo isto como crítica, é como com amor, por gostar. Mas nós muitas das vezes nos preocupamos com os outros, com a nossa crença, a nossa realidade, de nós vermos, escutarmos, sentirmos, ouvirmos e de sermos tomados por doidos, por loucos, por dementes. Não, eu, por exemplo, tenho um certo conhecimento da vida física, tenho um certo conhecimento físico, estudei alguma coisa, trabalhei muito, sou médio há muitos anos, estou nesta corrida, nesta doutrina há alguns anos também e não estou arrependido de nada.
sempre falo abertamente, poderei ser criticado. Salve Deus, problema dos outros. Eu não tenho que me abstinar de dizer aquilo que vejo, sinto, escuto, ou que me chega na sintonia. Muitas das vezes até me calo, não é? Porque nós não poderemos falar tudo aquilo que nos chega, às vezes, sobre o nosso irmão, a nossa irmã. Não poderemos comentar tudo, inclusive os nossos mentores, o meu Pai João das Almas, salve Deus. Muitas das vezes me diz logo, salve Deus, meu filho. Já sei que aquele aviso que é para eu ficar calado. Mas nós, muitas das vezes, ignoramos, temos medo de divulgar o que somos, de onde somos e para onde vamos. Aqui na doutrina, nesta doutrina, médiuns, nós somos médiuns. Médium é aquele ser que tem a capacitação de entrar e perfurar por esses mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso, nos mundos espirituais. Se nós não tivéssemos essa capacitação, nós não seríamos médiuns. Ou eu serei só médium quando vou ao templo. Sai dos tronos, sai da mesa, acabou a mediunidade. Não. A minha mediunidade, ela continua na mesma dose. Aqui depende muito do padrão vibratório em que eu me encontro para buscar a força que me sustém ou para buscar a força que me derruba, dependendo, tal como vós. Nós não somos super-homens, nós somos simples, meros humanos, cheios de falhas, defeitos, arestas por limarem, como eu sempre digo. Estamos melhorando, estamos no caminho certo, graças a Deus. Mas ainda falta um longo percurso. Falta um longo e grande percurso a todos nós. Porque nós, além dos vários trabalhos que nós temos, não é? Graças a Deus. Dos vários trabalhos que nós temos nos nossos tempos, alguns virados exclusivamente para os médiuns, para nós, para a nossa melhoria, para a nossa estabilidade, para, muitas das vezes, para as nossas cobranças, dívidas, não é para serem perdoadas, Às vezes poderá haver um descartilhamento, poderá haver um pagamento mais suave, umas dívidas mais pesadas que poderão passar para trás para, numa outra altura, poderem aparecer. Enfim, nós temos uma grande condição e vasta condição ao nosso serviço para melhorar a nossa condição. Nós, médiuns, Mestre Sol, Mestre Lua, Ninfa Sol, Ninfa Lua, nesta corrente indiana do espaço, não tem razão de ser, não tem lógica, meus irmãos, nós estarmos criticando, nós estarmos maltratando, nós estarmos apontando dedos ao nosso mestre, ao nosso irmão, à nossa ninfa, à nossa irmã, ao Mestre Sol, à Mestre Lua, duvidar do que quer que seja dentro desta doutrina, duvidar das incorporações, duvidar da doutrina, porque é muito ou pouco extensa. Salve Deus, cada um dirá a doutrina com que melhor se afiniza. Cada um terá que ter a condição de acreditar em si mesmo. Não é nós duvidarmos do nosso Mestre Lua, da nossa irmã Lua. Não podemos fazer isso, não podemos tirar a força de vontade, o equilíbrio e a harmonia a quem quer que seja. Nós não somos super-homem, nós somos uns simples seres a caminho, tentando encontrar o caminho de regresso a casa em condições perfeitas e harmoniosas. E para isso temos os nossos mentores. Todas estas centenas de mentores, centenas de milhares de mentores,
desde o povo das águas, desde o povo de Aruanda, povo de Maiante, povo de Cachoeira, povo das Matas Virgens, temos esse povo cigano lindo, belo e maravilhoso, temos os nossos grandiosos ministros, temos os nossos grandiosos cavaleiros, temos, salve Deus, temos um grande povo, umas grandes forças para nos auxiliar e ajudar na nossa caminhada. Não poderemos estragar de forma alguma, tirar a fé, a confiança a quem quer que seja dentro desta corrente indiana do espaço. E, inclusive, lembrou-me, já a nossa mãe dizia aqui neste livrinho, não sei a página onde está, mas está aqui: ninguém pode chamar a atenção de ninguém. Ninguém pode. É de procurar ninguém pode chamar a atenção de quem quer que seja. Aqui não importa hierarquia. Não importa. Porque pode ser um arcano, pode ser um trino, pode ser um adjunto, pode ser o que quer que seja, que não tenha condição de chamar a atenção de quem quer que seja. E para dizer algo tem que ser educadamente, tem que ser sem grande espalhafato, tem que ser de forma e maneira que seja compreensível e que seja aceitável dentro dos termos mediúnicos, dentro dos termos desta doutrina. Com amor, humildade e tolerância também se poderá chamar a atenção de quem quer que seja. Mas, voltando aqui, meus filhos, não me interessa as pessoas acreditarem em mim, ou nos mentores, na corrente indiana do espaço, salve Deus, e sim que ao saírem daqui do templo, dos templos, se possível, mais fortalecidas, acreditando mais em si mesmas. Mas, ai de nós, meus filhos, se alguém sair daqui desacreditando em si mesmo através daqui, aí será a nossa ruína. Vamos aqui um fato. Um paciente chega ao templo a primeira vez, vai cheio de dores, vai cheio de dúvidas, vai cheio de problemas, vai cheio de questões, vai cheio de esperanças, vai cheio de muita coisa. E vai cheio de esperança de ser aliviado nos seus problemas. Podem não ser físicos, podem ser espirituais. Vai àquelas entidades espirituais, pretos velhos, aos tronos. É uma beleza, é uma maravilha. A sintonia, o amor que aqueles abnegados, pretos velhos, pretas velhas, vovozinhas, transmitem àquele paciente, àquela paciente. É um amor que todos eles se derretem nos tronos, quer sejam físicos, quer sejam desencarnados. Eles transmitem, tocam, sabem onde é que dói e tocam lá, na ferida, para aquele paciente se abrir, se deixar levar por aquela sintonia, por aquele encantamento. Não é do mestre, não é da ninfa, é daquele mentor. Lindo, belo e maravilhoso. A paciente, depois é recomendado vários trabalhos. A seguir aos tronos, é recomendado vários trabalhos. Poderá ser a cura, junção, defumação, cura evangélica, tantos trabalhos que não importa. Sai dali dos tronos, a primeira vez, aquele paciente ficou encantado com aquela entidade espiritual. Primeiro, por o seu carinho, o seu amor, por a sua paciência, por a sua maneira de agir. Sai dali
Não houve confusão nenhuma, não houve desatino nenhum. O paciente sai dali, segue as recomendações daquele mentor, daquela mentora. Por exemplo, vai a caminho da cura. Chega à cura, não importa qual é o médico, a médica que vem, o paciente se sente ainda melhor. É como se lhe estivessem tirando, e estão, de certa forma, tirando algum peso espiritual. Estão, com certeza que estão. O médico, aquele silêncio, aquela paz, aquela serenidade. Primeiro vem do preta velha, que não passa qualquer receita, não dá mezinhas nem chás, salve Deus, salve Deus. A entidade espiritual dos templos do amanhecer não passa chás nem mezinhas. Ele passa receita, sim, mas não é chás nem mezinhas, nem banhos. A entidade espiritual dos templos do amanhecer passa. Os únicos remédios que passa é a água fluidificada da fonte do grandioso Simiromba, Seta Branca, nosso Pai, e é a prece. E levar a mente a Jesus. A prece é a única receita que as entidades espirituais receitam. Chega à cura, é aquela paz, aquela serenidade daqueles médicos, daquelas médicas, uma coisa tão serena, tão tranquila, tão... Vão, por exemplo, para a junção, por exemplo. É outra paz, é outra serenidade. Vão para a defumação, é outra paz, outra serenidade. É um trabalho completo, porque é um trabalho completo de harmonia, de equilíbrio, de paz, de sossego, onde o paciente até já algumas dores que trazia se esqueceu. Vamos supor que esse paciente não é supor, porque normalmente é recomendado o último trabalho, linha de passe, pois é, onde vêm esses grandiosos caboclos. Esses grandiosos caboclos são seres de luz tal e qual. Meus irmãos, os caboclos também vêm aos tronos. Os caboclos também vêm aos tronos. Quando a energia se torna muito densa, pesada, quando a sintonia se torna muito densa, pesada, quer seja do paciente físico, quer seja do paciente desencarnado, a entidade espiritual dá uma passagem ao caboclo, dá. O caboclo vem aos tronos, não vem consultar, não vem dar consulta, salve Deus, meus irmãos. O caboclo vem fazer a desimpregnação daquele mestre, daquela ninfa que está ali nos tronos. Vem fazer a desimpregnação, faz a desimpregnação de algum resíduo que esteja ali, limpa, manipula, agradece e vai-se embora. Volta a entidade espiritual, volta o preto velho, preta velha, a vovozinha, vovozinho, não importa. Caboclo não dá consulta. Mas vamos, isto é nos tronos, passamos para a linha de passe, que é o último trabalho dos templos do amanhecer, até o paciente ficar liberado, não é? Normalmente é. Chega aos caboclos, os caboclos não são nenhuns barraqueiros, os caboclos não são nenhuns feirantes, não são nenhuns barraqueiros, não são como o Zé da Esquina ou o Zé da Tasca, são entidades de luz, são entidades de luz como o preto velho, como o médico da cura, como os cavaleiros, são entidades de luz que trabalham dentro da corrente indiana do espaço desta grandiosa cabala, ao serviço do grandioso Simiromba Seta Branca, nosso Pai,
não vem fazer espalhafato. Quando um paciente chega à linha de passe, que o caboclo, a cabocla, até se levanta para fazer um estardalhaço, que o paciente estava tão encantado, estava tão se deixando levar por aquela sintonia, por aquele amor, por aquele encanto, por aquela vibração, por aquela harmonia, que chegou ao caboclo, estragou tudo. Salva Deus! O caboclo tem a sua maneira de interagir, mas dentro da conduta, porque caboclo não é, mais uma vez eu falo, não é nenhum tendeiro barraqueiro. Caboclo é uma entidade de luz, de grande força e energia. O médium, o mestre, a ninfa, é que faz muitas das vezes o espalhafato, como por exemplo na mesa evangélica. Salve Deus! Na mesa evangélica, Pai João de Enoque, Pai Zambu, Pai Zambuzinho, nós somos centuriões, nós aguentamos uma grande carga. Tem a história do centurião que não vou aqui agora contar porque não vale a pena. Dependendo das nossas consagrações, assim vêm os espíritos para nós. Não é para nós, é até nós, com o consentimento desses comandantes da mesa evangélica. Pai João de Enoque, Pai Zambu e Pai Zambuzinho. É como a escola, como a mesa de aspirantes. Certa e determinada altura, um aspirante me perguntou: mestre, mas será que é bom eu fazer mesa de aspirantes? Eu ainda não, eu tenho medo, eu tenho isto. Eu disse: salve Deus, não tenha medo, porque os comandantes da mesa, o comandante não é o comandante físico, não é o comandante físico que chama. O comandante físico também tem a capacitação de chamar certas e determinadas forças. Tem, com certeza. Mas os comandantes espirituais, mesmo sendo aspirantes, uma mesa de aspirantes, só chega a cada um desses aspirantes aquilo que eles podem suster no seu plexo, na sua sintonia, para fortalecer, manipular e energizarem. Pai João de Enoque, Pai Zambu e Pai Zambuzinho não deixam chegar até um aspirante, por exemplo, um general que tem uma força bruta, que chega ali, chegava aquele aspirante, o derrubava. Não, salve Deus! Tenhamos consciência do que estamos fazendo dentro desta doutrina. E nós, na linha de passe, vê-se tanta coisa, tanto espalhafato, que aquilo é o médium, não é o mentor, não é o caboclo. O caboclo tem a sua maneira de interagir, salve Deus, tem a sua maneira de interagir, mas, meus irmãos, minhas irmãs, caboclo é mentor de luz, caboclo não se levanta, caboclo não dá consulta, caboclo não receita, não dá consulta. Caboclo é para a desimpregnação, é para o resto, é para a limpeza, para algum resíduo que ficou na cura desobsessiva. Há muito médio, há muito mestre ninfa que costuma, quando chega à parte dos tronos, à parte dos caboclos, embora outras partes também, não é? Mesa evangélica, como todos nós sabemos. Nós somos médiuns, é para isso, é para nos segurarmos, sustermos, para aguentarmos o batidão de frente. Não é para fazer aproveitar e fazer bonito, porque cai uma vibração enorme em cima de cada mestre, ninfa, cai uma vibração de todos os doutrinadores, aquele que está na realidade fazendo espalhafato. Chegamos à linha de passe, caboclo, não dá consulta, salve Deus, meus irmãos, não dá. Hão de me dizer onde está no livro de leis que caboclo dá consulta.
Caboclo é uma entidade de luz. Salve Deus, salve Deus, salve Deus. Salve Deus. É como o Chapanã. Chapanã não é um cavaleiro dos vales negros. Não, meus irmãos. O Chapanã é um cavaleiro de luz, de amor, ao serviço de Jesus divino e amado Mestre, de Deus Pai Todo-Poderoso, dentro desta grandiosa cabala do Simiromba. Seta Branca, nosso Pai. É um cavaleiro de luz. Caboclo. Onde é que está aqui que Caboclo passa receitas, por exemplo? Onde é que está aqui que Caboclo dá consulta? Meus irmãos, é uma grande falta de respeito a nossa mãe Águila Quatai 108, porque ela sofreu muito na pele. Ela teve muitas noites sem dormir, muitos anos para adquirir tudo isto, para vir agora alguém, não é? Muitos ou poucos, não importa, distorcer todos os ensinamentos que ela transmitiu. Porque muitas das vezes, também vou dizer, muitas das vezes os comandantes, os adjuntos, têm um pouco de culpa nisso. Porque existem os instrutores. Quando um médium, um mestre, uma ninfa, não se está comportando à altura da capacitação mediúnica dos trabalhos, se calhar seria bom fazer uma reciclagem. Recuarem um pouco para entenderem o que é, por exemplo, um caboclo. Um caboclo, mais uma vez eu friso, não é nenhum maltrapilho, não é nenhum barraqueiro, não se vai sentar na linha de passe e vai fazer espalhafato, não vai se levantar, não vai... Aquele paciente, depois de uma harmonia tão boa, depois de um equilíbrio tão bom, em todos os trabalhos que vinha tão contente, chegou àquela parte, que é o último trabalho. Diz logo, meu Deus, isto é o quê? Eu nunca mais cá venho. Então, mas que isto é o quê? Eu nunca mais cá venho. Aquele paciente... Não conhecendo, já reparou que aquilo não é correto. Não sabendo nada da doutrina, não conhecendo as normas e leis mediúnicas nossas, as nossas condições. Aqui não é quem grita mais ou quem grita menos, que tem mais ou menos força, que limpa mais ou limpa menos, que traz mais ou menos luz. Salve Deus, meus irmãos. Não. Vamos nos conscientizar. Vamos. Para quem duvidar destas minhas palavras, seria bom perguntar a alguém mais entendido do que eu, porque eu sou um mero Ajanã, Mestre Lua e Centurião. Eu sou um mero, poderei ter muitos anos de doutrina e de médium. De médium ainda tenho mais, poderei ter alguns anos, mas não sei tudo. Se têm dúvidas sobre esta minha postura, estes meus dizeres, procurem alguém mais entendido que eu. Ao vosso adjunto, ao vosso instrutor, ao vosso comandante. Se Caboclo pula, grita de uma forma exagerada, se dá consulta, se dá receitas, se faz diálogo com o paciente, porque muitas das vezes os comandantes desses trabalhos é que têm a culpa. Não existe diálogo, salve Deus, entre o caboclo e o paciente. E tem que ser uma coisa moderada, meus irmãos. Tem que ser uma coisa para o paciente, se não ficar bem e pensar quando estiver melhor em voltar. Não é todo o trabalho correu bem. O último trabalho é o que tirou a sintonia do paciente, dele nunca mais voltar.
e inclusive ficou analisando a postura daquele médium, daquele mestre, daquela ninfa, se aquilo é conduta doutrinária. Nós somos responsáveis, nós somos, na nossa individualidade, por tudo o que causamos de mal a um paciente. Nós somos responsáveis, nós pagamos a fatura. Porque se aquele paciente ficou bem em todos os trabalhos, chegou ao último trabalho, se desarmonizou, não foi por conta da entidade espiritual. Porque, mais uma vez eu afirmo e digo, caboclo é uma entidade de luz. Agora, se aquele paciente se desarmonizou por conta de mim, eu vou pagar a fatura. Eu vou pagar a fatura. Com certeza que vou. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, nos conscientizemos do que andamos. Isto tudo porque aqui o livro de nossa mãe, não é? Autobiografia missionária. E estava lendo aqui e de repente olhei assim para a frente e vi ali o cenário que teria que fazer o videozinho, como é normal, não é? E o tema surgiu este. Meus irmãos, minhas irmãs, nos conscientizemos por todos estes meios de comunicação do WhatsApp, grupos doutrinários. Quem não tem conhecimento, quem não sabe, procure. Como é que é na realidade a conduta de um caboclo, de um espírito de luz, para não cairmos na asneira de ser emanados, porque os vales negros, e tem mais, os nossos templos, eles não estão isentos de forças negativas, não, elas estão lá dentro, porque vêm com os pacientes e vêm também com os médiuns, mestre, ninfa, que chegam lá, largam-nos e ficam sugando daqui e dali, e se houver um mestre, uma ninfa mais desarmonizado, eles vão sugar e vão fazer moça e vão fazer esse desequilíbrio nos trabalhos. Porque as entidades negativas, as forças negativas, vão desarmonizar aquele mestre, aquela ninfa, para ele ter uma postura incorreta perante este sistema crístico. Salve Deus! Vamos tomar mais consciência nestes meios de comunicação, WhatsApp, grupos doutrinários. Quem não sabe, procure uns aos outros como é que na realidade é a formalidade de um caboclo, como é que é a postura de um caboclo. Por exemplo, como é que é a postura de um caboclo? Como é que é? Quem souber, quem estiver conscientizado, com certeza, procurem ao vosso adjunto, procurem ao vosso instrutor, procurem ao vosso comandante, aos vossos comandantes, aos muitos comandantes que há, e todos vão dizer, se for um médium conscientizado, se for um médium com a realidade da doutrina, dos ensinamentos, ele vai explicar na perfeição que caboclo não é, para terminar, nenhum barraqueiro. Caboclo é uma entidade de luz, é um mentor de luz. Por isso nós temos um mentor, por isso nós, os mestres ninfas lua, nós temos um mentor caboclo, que é dos caboclos. Nós temos um mentor desses, não é verdade? Então, temos um mentor desses, será para nós fazermos espalhafato? Será que é? Não, isso é o médium, é o mestre, é a ninfa. Eu não sou melhor que ninguém de vós, salve Deus. Eu não sou melhor que nenhum de vós. Eu poderei alguma vez estar em desequilíbrio e também fazer se calhar alguma coisa errada. Poderei, com certeza. Poderei. Nós não somos isentos de culpa.
Temos é que tentar melhorar. Então é melhorando a nossa condição que nós poderemos achar o caminho de volta para casa. E quando um dia lá nos encontramos, nós podemos ver tudo aquilo que se passou na nossa vida e na nossa jornada. Meus irmãos, minhas irmãs, de todos eu me despeço, com muito carinho, muito amor, muita amizade, desejando a cada um de vós muita saúde, muita sorte. Não esqueçamos isto, nem na mesa evangélica de aspirantes, nem dos cabelos. São entidades de luz. E os aspirantes não tenham qualquer medo de fazer uma mesa evangélica. Porque Pai João de Enoque, fechando com estes 3 nomes, Pai João de Enoque, Pai Zâmbulo e Pai Zambuzinho, nunca deixarão acontecer nada a nenhum aspirante desta corrente indiana do espaço. Salve Deus e graças a Deus.